Salve, galera! E aí, beleza? Estamos no ar de novo. Carnaval passou, mas eu tô aí, não tô de bobeira não. Desculpa aí se minha cara não tá muito bonita, tá? Porque eu fui pra praia, esqueci de passar protetor, aí tô todo feinho, de barba, mas é carnaval, né? Não esquenta a cabeça não. Se bem que o carnaval já acabou, Pestana. Quando eu estiver vendo essa aula aí, o carnaval já passou há muito tempo. Mas eu tô falando que eu vim no carnaval, por isso que eu tô assim, com essa cara horrorosa, beleza? Esquenta a cabeça não, vamos lá. Vamos pro que interessa. Na aula passada, a gente falou sobre o quê? Falamos sobre colocação pronominal, lembra disso? Aí eu coloquei na tua cabeça, vamos lá, colocação pronominal, por favor, estuda isso, é importante, são muitas regras, é cansativo, mas vamos lá. Lembra disso? Maravilha. Eu espero que você lembre, que você esteja estudando maluco, frenético, que nem um tarado, beleza? Eu espero que esteja assim. Vamos lá. Eu parei na parte de colocação pronominal relacionado à locução verbal. Quando é que eu uso o pronome oblíquo átono junto à locução verbal? Vamos ver? Vem comigo, vamos lá. Na pressão, hein, galera? Nas locuções verbais. Observe, se você tiver uma locução verbal formada pelo ter ou haver mais particípio, observe como é que vai ficar a posição do pronome oblíquo átono. Exemplo. Ele... Deixa eu diminuir aqui o negocinho, porque tá largo. Agora acho que vai ficar bonitinho, ó. Vamos ver? Ele tinha... Olha aí, ficou magrinho agora. Ele tinha me chamado. Ele tinha me chamado para sua casa. Ele tinha me chamado para sua casa. Observe só. Eu tenho aqui o verbo ter. Poderia ser o verbo haver também, tá? Ele havia me chamado. Tenho aqui o verbo no particípio. A gente chama isso de locução verbal de tempo composto. É um tipo de locução verbal em que eu tenho o verbo ter ou haver mais particípio. Tranquilo? Onde é que vai ficar o pronome oblíquo átono? Vai ficar aqui, ó, no meio. Beleza? Na verdade, os gramáticos decentes dizem assim: o pronome oblíquo átono fica em posição proclítica em relação ao verbo no particípio. Resumindo, galera, o pronome oblíquo átono vem antes do verbo no particípio. Fica aqui uma informação extremamente importante, hein? Olha aí, ó. Tinha chamado-te. Pode isso? Sim ou não? Ele tinha chamado-te para sua casa. Jamais. O pronome oblíquo átono nunca fica depois do verbo no particípio. Você ouviu isso? Nunca fica depois do particípio. Então, se você tiver uma locução verbal de tempo composto, ou seja, ter ou haver mais particípio, e você quiser usar um pronome oblíquo átono, onde ele vai ficar? Ele vai ficar antes do verbo no particípio. Antes do verbo no particípio. Tranquilo? Ficou claro isso? Beleza? Maravilha. Agora, só um detalhe. Alguns gramáticos vão dizer que esse pronome oblíquo átono é ligado por hífen. Ou seja, em posição enclítica ao verbo ter. Ué, Pestana, então o pronome oblíquo átono pode ficar antes do particípio ou depois do verbo auxiliar, do verbo ter ou haver? Sim. Agora, se ele vier depois do verbo auxiliar, ele vai ser ligado por hífen. Tranquilo? Ficou claro isso? Beleza? Maravilha. Agora, detalhe. Eu poderia dizer assim, ó. Ele te havia chamado. Poderia? Sim ou não? Ele te havia chamado. Sem problemas. Por quê, Pestana? Se o ele não é palavra atrativa. Lembra que você falou, Pestana, pra gente? A palavra atrativa é aquela que atrai o pronome oblíquo átono para antes do verbo. Lembra? Meu camarada, eu lembro. Mas eu também lembro que eu falei dos casos facultativos. Lembra? Quando você tiver o pronome pessoal do caso reto, ou um sujeito explícito, não necessariamente precisa ser um pronome pessoal do caso reto. Pode ser um pronome pessoal de tratamento, pode ser um substantivo, beleza? É um caso facultativo. Ou seja, o pronome oblíquo átono pode ficar antes
do verbo auxiliar, do verbo ter ou haver, ou ele pode ficar aqui depois, ó. Ele te havia chamado ou ele havia te chamado. Tanto faz. Beleza? Por quê? Porque o ele é um pronome pessoal do caso reto. O que cai naquele caso facultativo. Lembra? Ele me ama. Certo. Ele ama-me. Certo. Lembra disso? O homem me ama. Certo. O homem ama-me. Certo. Portanto, ele te havia chamado ou ele havia te chamado. Tranquilo isso? Beleza? Agora olha para mim rapidinho. Tá claro até agora? Se vier ter ou haver mais particípio, o pronome oblíquo vai ficar onde? Vai ficar no meio, entre o ter ou haver mais particípio. Em condições normais de temperatura e pressão, beleza? Tranquilo? Agora, Pestana, o pronome oblíquo nunca pode ficar depois do particípio? Nunca. Não pode. Beleza? Não pode. Ah, e se for um caso facultativo, como você mostrou agora, nunca pode ficar depois do particípio. Se for um caso facultativo, o pronome oblíquo vai ficar antes do verbo auxiliar, ter ou haver, ou depois do verbo auxiliar. Ligado ou não por hífen, quando ele vier depois do verbo auxiliar. Tranquilo isso? Beleza? Safo. Aí você me pergunta assim, pô, Pestana, mas e se vier uma palavra atrativa antes dessa locução verbal, ter ou haver mais particípio? Se vier uma palavra atrativa, meu camarada, aí você só tem uma possibilidade. Uma. Qual é a possibilidade? Colocar o pronome oblíquo antes do verbo auxiliar. Então o exemplo foi, né? Ele te havia chamado. Ele havia te chamado. Não foi esse o exemplo que eu dei agora há pouco? Vamos colocar o não, que é uma palavra atrativa. Ele não havia te chamado. Ele não havia chamado-te. Ou ele não te havia chamado. E aí? Responde. Se vier uma palavra atrativa, o pronome oblíquo vai vir antes do verbo auxiliar. Então a única opção certa é ele não te havia chamado. O pronome oblíquo é atraído pela palavra atrativa, pelo não, ficando antes do auxiliar. Tranquilo? Pô, moleza, né? Fala sério. Vem cá, vamos lá, continuando. Verbo auxiliar mais verbo no infinitivo ou no gerúndio. Se você tiver uma locução verbal formada por verbo auxiliar mais verbo no infinitivo ou no gerúndio, olha as possibilidades. Observe. Vamos ver. Ele vai te chamar. Ou seja, o pronome oblíquo pode ficar depois do verbo auxiliar. Tenho aqui, né, a locução verbal, vai chamar. Verbo auxiliar mais verbo no infinitivo. O pronome oblíquo pode vir aqui, ligado por hífen, ou seja, depois do verbo auxiliar. Mas também pode ficar assim, ó. Ele vai te chamar. Sem ser ligado por hífen. Ou seja, o pronome oblíquo aqui está proclítico ao verbo principal. Em outras palavras, ele vem antes do verbo principal. Beleza? Então vamos lá. Ele vai te chamar com hífen, ele vai te chamar sem hífen, ou ele vai chamar-te. Calma aí, esse hífen aqui não existe. Ele vai chamar-te. Beleza? Ele vai te chamar com hífen, ele vai te chamar sem hífen, e ele vai chamar-te. Ou seja, o pronome oblíquo pode ficar depois do verbo auxiliar, ligado por hífen, antes do verbo principal, sem hífen, obviamente, ou ele pode ficar depois do verbo principal. Tranquilo? Beleza? Tá claro isso ou não? Maravilha. Agora, se tiver uma palavra atrativa, Pestana, se tiver uma palavra atrativa, você tem duas possibilidades. Ele não te vai chamar. Pô, Pestana, feião isso. É, meu camarada, eu sei, mas fazer o quê? Olha a palavra atrativa aqui, atraindo o pronome oblíquo. Ele não te vai chamar, ou ele não vai chamar-te. Ou seja, o pronome oblíquo vai ficar antes do verbo auxiliar, ou ele vai ficar depois
do verbo principal. Tranquilo? Olha para mim rapidinho, vamos lá. Eu dei só o exemplo do infinitivo, porque o gerúndio é a mesma coisa. Tá certo? É a mesma coisa. Então vamos lá. Você tem uma locução verbal. Beleza? Como essa que eu mostrei agora. Eu vou te chamar. O pronome vai ficar depois do auxiliar, ligado por hífen. Eu vou te chamar. O pronome vai ficar depois do auxiliar sem hífen. Você decide, tá certo? As duas formas são contempladas por alguns gramáticos, ok? Maravilha. Agora, eu vou chamar-te. Também tá certo. O pronome oblíquo depois do verbo principal. Beleza? Tranquilo? Maravilha. Pestana, se tiver uma palavra atrativa, o que eu faço? Se tiver uma palavra atrativa, você só tem duas possibilidades. De acordo com a vasta maioria dos gramáticos, 99%. Eles dizem assim, o pronome oblíquo vai ficar antes do auxiliar ou depois do principal. Beleza? Então, ele não te vai chamar ou ele não vai chamar-te. Tranquilo? Ah, Pestana, você não falou do gerúndio. É a mesma coisa. Quer ver? Ó? Eu estou te ajudando, com hífen. Eu estou te ajudando, sem hífen. Eu estou ajudando-te. Beleza? As três formas são possíveis. Agora bota a palavra atrativa. Eu não te estou ajudando. Eu não estou ajudando-te. As duas formas, só duas, quando vier uma palavra atrativa, também são possíveis. Tranquilo isso? Beleza? Tá claro? Coisa linda. Agora, só um detalhe, para quem é neurótico aí por gramática e coisa e tal, bababá. Quando o verbo terminar em primeira pessoa do plural, fica esperto com um detalhe. Se o verbo terminar em primeira pessoa do plural, por exemplo, submetemos. Submetemos. Nós submetemos. Presta atenção num detalhe. Esse S vai cair por uma questão de eufonia, quando vier o pronome oblíquo no nós. Primeira pessoa do plural. Como assim, Pestana? Vamos lá. Eu posso dizer, você pode dizer, de acordo com a norma culta, nós nos submetemos. Beleza? Porque o nós é um pronome pessoal do caso reto. Aí o pronome oblíquo pode ficar antes do verbo. Mas eu também posso colocar depois, não posso? E aí como é que vai ficar? Nós submetemos-nos. Não. Nós submetemos hífen nos. Pô, Pestana, isso é um detalhe. Meu camarada, é um detalhe que se cair na prova, geral vai sentar. Geral vai se dar mal, vai se ferrar. E eu não quero que você vacile. Beleza? Então vamos lá. Além disso que eu já falei de locução verbal e tudo mais, fica esse detalhe, essa dica que eu acabei de lembrar, hein? Se o verbo estiver na primeira pessoa do plural, não esqueça isso, é para guardar no bolso. Nós nos submetemos ou nós submetemos-nos. Beleza? O S do verbo na primeira pessoa do plural cai e você coloca o pronome oblíquo no nos, ligado por hífen. Tranquilo? Agora eu estou com a consciência tranquila. Eu espero que você esteja decorando essas regrinhas aí, né? A torta e direito, fazendo bastantes exercícios. Se pintar alguma dúvida, manda um e-mail. Nós estamos juntos. Beleza? Tranquilo? Vamos lá, vida que segue. Finalmente acabou a colocação pronominal. Vamos falar agora de pronome pessoal oblíquo tônico. Caramba, Pestana, você está falando sobre pronome pessoal há mó tempão. Estou porque é muito importante, beleza? Alguns pronomes eu não vou dar tanta atenção porque não são tão importantes. Vamos ver agora um pouquinho sobre os pronomes oblíquos tônicos. Pestana, quais são os pronomes oblíquos tônicos? Ah, você lembra, vê se não é isso. Mim comigo, ti contigo, se consigo, nós conosco, ele, ela, eles, elas, sempre, sempre precedidos de preposição. Os pronomes oblíquos tônicos são sempre precedidos de preposição. Você ouviu isso? Sempre. Sempre. Ouviu isso? Maravilha. Sempre precedidos de preposição. Ok? Então, relembrados os pronomes oblíquos tônicos, vamos ver algumas frases que a galera normalmente fala e escreve de maneira inadequada à norma culta. Vamos ver? Nunca houve nada entre mim e ti. Estaria certa essa construção? De acordo com a norma culta? Estaria adequada? Nunca houve nada entre mim e ti. Tá certo usar mim e ti? Pô, Pestana, tá estranho isso, hein? Na boa.
eu falo assim, ó, nunca houve nada entre eu e você. Nunca houve nada entre eu e você. É assim que eu falo, meu camarada. É assim que eu também falo quando eu não estou dando aula de português. Por quê? Porque a língua coloquial não é a mesma que a língua culta. Na fala do dia a dia, a gente faz isso, ó. Não houve nada entre eu e você. Ó, nunca houve nada entre eu e você. Normal. Mas de acordo com a norma culta, o eu não pode ser usado. Nem o eu, nem o tu pode ser usado nesse tipo de construção. O você pode, Pestana? Pode. Nesse tipo de construção que indica reciprocidade, você não pode usar o eu e o tu. Ouviu isso? Não pode usar o eu e o tu. Então nunca houve nada entre mim e ti. Alguns gramáticos vão permitir a possibilidade disso, ó, você inverter, quer ver? Ó? Nunca houve nada entre ti e mim. Mas a maioria colocam a primeira pessoa na frente, a segunda pessoa depois. Beleza? O fato é, o que eu quero que fique na sua cabeça é, nesse tipo de construção, eu e o tu, pode? Jamais. Vamos que vamos. Sempre foi muito complicado para mim entender português. Comprei um curso em PDF para mim aprender, enfim, português. E aí? Qual está certo e qual está errado? A primeira ou a segunda? Dá uma vontade absurda de falar que as duas estão equivocadas. Não dá vontade? Só dá vontade. Ainda bem que vontade é uma parada que dá e passa. Porque se você pensar que tá errado os dois, porque diante de verbo no infinitivo não pode. Meu professor falou, meu camarada, cuidado. Nem tudo que você ouve por aí é a verdade. A verdade está nas gramáticas normativas decentes, como, por exemplo, Celso Cunha, Evanildo Bechara, Rocha Lima, Napoleão Mendes de Almeida e companhia. Beleza? Observe o detalhe. Sempre foi muito complicado para mim entender português. Certíssimo. Ah, tá de brincadeira, tá de sacanagem. Ô, Pestana, pô, diante de verbo no infinitivo pode colocar mim, mas eu aprendi que mim não conjuga verbo. Eu até lembro daquela propaganda do Pasquale Ciproneto, lá do McDonald's, falando, não é pra mim comer, é pra eu comer. Ah, eu quero um hambúrguer pra mim comer, é pra eu... Lembra disso, dessa propaganda? É, eu também lembro. Só que o Pasquale esqueceu de dizer que existe possibilidade de o mim, pronome oblíquo tônico, vir diante de verbo no infinitivo. Existe sim essa possibilidade. Pestana, mas como é que eu vou saber que está certo isso? Muito simples. Eu estou aqui para isso. Vamos lá, é agora, hein? Para mim, sempre foi muito complicado entender português. Opa. Ah, Pestana, mas você está mudando a frase. Aí a análise é outra. Calma, daqui a pouco eu chego aí. Sempre foi, para mim, muito complicado entender português. Pô, Pestana, você está mudando, Pestana. Sempre foi muito complicado entender português para mim. Pô, Pestana, você está mudando. Meu camarada, atenção. Você pode ter o pronome pessoal oblíquo tônico diante do verbo no infinitivo. Você pode. O que não pode é esse pronome ter função de sujeito. Em outras palavras, o mim não pode ser o sujeito do verbo no infinitivo. Ah, mas como é que eu vou saber? Eu acabei de te ensinar. Quando você inverte a posição dessa expressão aqui, você percebe que a relação entre o mim e o verbo entender é zero, é nenhuma. Se tivesse alguma relação, o mim seria sujeito. Mas ele é? Ele não é. Então, o mim pode ficar diante de verbo no infinitivo? Pode. Desde que você consiga, vamos lá, deslocar essa expressão. Inverter a posição. Se você conseguir inverter a posição, para mim sempre foi muito complicado entender português. Sempre foi muito complicado entender português para mim. Sempre foi muito complicado para mim entender português.
Se você conseguir inverter essa expressão, o mim pode ficar diante do verbo no infinitivo. Ponto. Falei. Acabou não. Vou te dar outro artifício, outro argumento, para você não vacilar dizendo que essa frase está errada. Não tá. Quer ver? Ó? Vou te dar outro artifício. Faz um favor. Simplesmente faz assim, ó. Apaga isso tudo. Toda essa expressão apaga. Apaga isso. Para mim. Não está mais aqui na frase. Agora lê a frase. Sempre foi muito complicado entender português. Entender português sempre foi muito complicado. Ih, Maria. Caraca. Caramba, Pestana. Então você está querendo dizer que quando eu puder apagar o para mim, ele pode ficar diante do verbo no infinitivo e que não está errado? É exatamente isso. Eu vou te dar um terceiro argumento, porque eu não estou satisfeito. Terceiro argumento. Esse para mim aqui indica ou não indica opinião? Para mim, sempre foi muito complicado entender português. Do ponto de vista de quem foi sempre muito complicado entender português? Do ponto de vista do cara que está falando isso, pô. Ah, entendi. Parceiro, olha para mim. Olha nos meus olhos. 3 argumentos. Apaga. Leu. Deu certo? Brasil. O para mim pode ficar diante de verbo no infinitivo. Ah, e aquele lance de inverter? Beleza, conseguiu inverter. A frase foi lida de maneira normal, natural. O para mim pode ficar diante de verbo no infinitivo. E se o para mim indicar opinião, fala tu, pode ficar diante de verbo no infinitivo? Pode. Vou te dar um quarto argumento. Quarto argumento. O para mim ali pode vir entre vírgulas. Vou te dar um quinto argumento. Sempre foi muito complicado para mim entender português. Faz uma pergunta para achar o sujeito. O que sempre foi muito complicado para mim? Resposta: entender português. Olha aí, ó. Quando o verbo no infinitivo, entender português, for sujeito do verbo ser na frase, né, que eu mostrei, meu camarada, o para mim pode ficar diante do verbo no infinitivo. Na boa, Pestana, quando faço uma questão dessa na prova, sabe qual é a primeira coisa que eu faço? Primeira coisa que eu faço? Eu inverto. Inverti. Deu certo? Então, o para mim pode ficar diante de verbo no infinitivo. Muito simples. Muito mole. Não vai errar mais. Vem comigo. Comprei um curso em PDF para mim aprender, enfim, português. Inverte a criança. Vai, inverte. Inverte para mim. Para mim, comprei um curso em PDF aprender, enfim, português. Nossa, que horrível. Vamos inverter mais. Comprei um curso em PDF aprender, enfim, português para mim. Nossa, que estranho isso. Agora, apaga a criança, vai. Apaga tudo. Comprei um curso em PDF, aprender, enfim, português. Caramba, que troço estranho. Tá faltando alguma coisa. Terceiro argumento. Isso aqui indica opinião ou indica finalidade? Finalidade, né, meu camarada? Comprei um curso em PDF para quê? Para que eu comprei um curso em PDF? Para que eu... para que eu aprenda, enfim, português. Você entendeu? Esse para mim não dá para você deslocar, não dá para você apagar, não indica opinião. Aí o mim aqui está errado. Sabe por quê? Porque o mim aqui está conjugando o verbo aprender. Mim aprende. Você é índio? Não, pô. Eu aprendo e não mim aprende. Beleza? Tranquilo? Nesse caso, você vai colocar o eu, porque o pronome pessoal do caso reto eu conjuga verbo. Safo? Tranquilo? É o pronome pessoal do caso reto que conjuga verbo. Eu, tu, ele, nós, vós, ele. Beleza? Maravilha. Não vai errar mais, né? Próximo. Os irmãos discutiam entre si, ou entre si mesmos, tanto faz. O fato é, muita gente coloca assim, ó, no lugar do si, a galera faz isso, ó. Os irmãos discutiam entre eles mesmos. Não. De acordo com a norma culta, você vai usar o se quando indicar reflexividade ou reciprocidade. É o que está acontecendo aqui. Os irmãos discutiam entre si. O que significa isso?
que um discutia com o outro. É uma ideia de reciprocidade. Então você vai usar o se e não o eles. Agora, nunca houve briga entre eles. Agora tudo bem. Ah, mas por que tudo bem? Se indica reciprocidade. Meu camarada, olha o detalhe. Escuta o detalhe, hein? Na primeira frase, os irmãos. Tenho aqui um sujeito na terceira pessoa do plural, não tem? Agora, nunca houve briga entre eles. Cadê o sujeito? Não tem, pô. Verbo haver no sentido de existir. Ah, entendi. Então eu vou usar entre si, quando tiver claro um sujeito na terceira pessoa do plural ou do singular. Normal é plural, mas é possível a terceira do singular. Sim. Agora, eu vou usar entre eles quando não for isso, né, Pestana? Quando, por exemplo, não tiver sujeito. É exatamente isso. Você vai usar entre si quando estiver se referindo a um termo na terceira pessoa, do singular ou do plural. Beleza? Vamos que vamos. Ela só fala de si, levando consigo o crédito. Olha aí o que eu acabei de falar. O si está se referindo a ela, um sujeito na terceira pessoa. Levando consigo, consigo quem? Com ela, né? Com ela mesma. Consigo mesma. Beleza? Ela só fala de si, levando consigo mesma o... Tranquilo? O mesmo é facultativo, ele pode ou não aparecer. O fato é, o si, o consigo dão ideia de reflexividade ou reciprocidade. Nesse caso é reflexividade, por quê? Porque não tem mais de uma pessoa. As crianças irão conosco e não convosco. Certo? 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 Beleza? As crianças irão conosco e não convosco. Agora, olha para mim rapidinho. Só um detalhe. Os irmãos, ou melhor, as crianças, desculpa, as crianças irão conosco e não convosco. Beleza? Tá claro isso? Maravilha. Observe. As crianças irão com nós. Estaria certo isso? Não. As crianças irão com vós. Certo isso? Não. Por quê? Porque você só vai usar com nós e com vós se e somente se estiver acompanhado de algumas expressões. Se você quiser anotar, fica à vontade. Beleza? Então vamos lá. As crianças irão com nós mesmos. Beleza. As crianças irão com nós próprios. Beleza. As crianças irão com nós todos. Beleza. As crianças irão com nós outros. Hã? É, tá certo também. As crianças irão com nós ambos. Nossa, pestana. Com nós ambos. É, meu camarada, é a norma culta. As crianças irão com nós dois, com nós três, com nós quatro, qualquer numeral. Aí pode. As crianças irão com nós, vírgula, alunos do Eu Vou Passar, vírgula, a praia, sei lá, acabei de inventar. Pode? Sem problema, quando tiver um aposto. As crianças irão com nós, vírgula, que somos alunos do Eu Vou Passar, vírgula, a praia. Caramba, Pestana, eu tenho que gravar tudo isso? Meu camarada, você não tem que gravar tudo isso. Agora, se você está aí de bobeira, estudando, e quiser gravar, é bom, né? Porque a chance de cair isso em prova é quase zero. Eu nunca vi isso em prova. Beleza? Mas não custa dizer, porque se cair, eu já falei. Estou com a consciência tranquila. Beleza? Safo? Então vamos lá. Usa conosco e convosco quando? Quando você quiser. Agora, você vai usar com nós e com vós se tiver seguido de uma dessas expressões. Beleza? Vem comigo rapidinho só para eu te mostrar um detalhe. Vou falar de pronome de tratamento daqui a pouco. Depois eu entro em pronome possessivo, pronome indefinido, pronome interrogativo e vamos que vamos, hein? Beleza? Tranquilo? Olha aí, meu camarada. Tá tudo bem? Tá tudo certo? Qualquer dúvida, qualquer parada, manda um e-mail. Porque a gente está aqui para ajudar. Beleza? Estamos juntos sempre. Daqui a pouco a gente volta falando um pouquinho de pronome. Pronome não acaba nunca, né? Mas eu tenho quase certeza que daqui a pouco eu vou terminar pronome. É porque é importante, tá? Valeu. Até daqui a pouco.